vocês, nenhum analista vai ficar falando isso para vocês. Só aqui na timeline que você tem noção clara disso. Né? E se o Max puder explicar por que o Bukele conseguiu resolver isso, vai ser maravilhoso. Como é que o Bukele resolveu? O Bukele conseguiu, primeiro, porque a população é muito mais desperta, né, no sentido de culturalmente, parte de educação de El Salvador é maravilhosa. Então você tem quer dizer, maravilhosa que eu digo assim, se a gente comparar a nível Brasil, né, eles estão muito na frente da gente. E o Bukele não tem, como eu posso dizer, as mesmas amarras que existem no Brasil. Né? O Bukele ele conseguiu um acordo com a CIA, né, onde ele se comprometeu a não deixar os criminosos que estavam sendo enviados em massa para os Estados Unidos para entrar na migração ilegal, né, ele conseguiu um acordo dizendo o seguinte: olha, eu não vou permitir que os criminosos passem de El Salvador. E por isso que ele fez também as prisões modelos e tudo. Além de resolver um problema interno, ele resolveu um problema externo. Então, a verdade é, você só vai conseguir agir de uma maneira mais forte quando você consegue se aliar de alguma forma com um poder mais forte que o seu. Porque o que aconteceu no Brasil, e ficou claro com o que o Mike Pence falava, com a história toda do SAID, ficou claro que a burocracia americana, o Deep State americano, estava minando o poder do Bolsonaro no Brasil. Seja com financiamento dos seus opositores, seja com treinamento de pessoas que estavam ali na oposição do Bolsonaro. Ou seja, passando pano, obviamente, né, fazendo vista grossa, as coisas absurdas acontecendo no Brasil, e nada acontecia, dando dinheiro para a mídia falar o que eles queriam, para não falar o que eles não queriam. Né? Então, assim, por isso que o trabalho que o Eduardo Bolsonaro tem feito, outros parlamentares também, mas ele está sendo ali a ponta de lança, é o trabalho mais importante hoje. Porque essa pressão externa vai aliviar, vai permitir que internamente você possa agir com mais liberdade. Exatamente o que aconteceu com o Bukele. O Bukele, que não é bobo, né? Assim que o Trump já entrou, o que ele fez? Vamos melhorar ainda mais essa parceria agora que o governo está alinhado com a gente. Chegou para o Marco Rubio, né? O convidou e ofereceu uma prisão com lugar para 30 mil, né? Onde ele estaria construindo esse novo presídio, com lugar para 30 mil detentos, e ele ofereceu: olha, vocês podem mandar os criminosos mais perigosos dos Estados Unidos para cá, que a gente dá jeito, a gente cuida deles. Então, aí você pensa, pô, daqui a pouco vai ter um acordo comercial com El Salvador. Poxa, o Bukele está podendo fazer mais coisas. Por quê? Porque ele se alinhou com pessoas para evitar, né, essa influência externa que alimenta a oposição interna. O Milei está fazendo a mesma coisa. Agora que o Brasil está atrasado, né? Agora que a gente está começando a ver esse resultado. É assim que funciona a geopolítica mundial hoje. Ainda mais quando você não é o país mais forte. Você vai precisar se aliar, seja temporariamente, seja parcialmente, seja num ponto específico. Aí você pode falar, tá, mas poxa, os Estados Unidos também tem os globalistas, também tem os deep states, também tem uma burocracia podre. Não existe bons e maus, assim. Não existem bonzinhos nessa história, né? Todo mundo está por trás do seu próprio interesse, todo mundo tem uma agenda de domínio. Seja deep states globalistas nos Estados Unidos, seja os globalistas na União Europeia, seja a Rússia, seja a China, não tem jeito. De alguma maneira você vai ter que aprender a jogar o jogo político, né? De tal modo que seja mais vantajoso para o seu país e você consiga ter ali um máximo de liberdade. Esse é o ponto. Né? Você vai ter que aprender a lidar com todos esses players mundial, né? todos esses agentes globais relevantes, para que no final das contas a coisa seja mais vantajosa para você e para sua nação. É assim que faz. É o que a gente chama de, o pessoal conhece aí, né, de Shark Tank, né? É um tanque de tubarões. Tá um tentando ali devorar o outro, e quem é geopoliticamente relevante vai ter que aprender a negociar, vai ter que aprender a ceder um lado ali e tentar, na média,
na média, crescer em liberdade, em autonomia, economicamente, belicamente, que é uma coisa que o Brasil tem ignorado muito, muito nas últimas décadas, infelizmente, né? Se a gente tivesse talvez um alto comando melhor, né? Uma visão geopolítica mais realista, né? Talvez a coisa estivesse diferente. O que eu quero dizer com isso? Tem muita coisa básica no Brasil que precisa ser mudada antes de você alcançar um estágio como El Salvador alcançou. Não é do dia para a noite, não é em uma eleição, não é em 2 eleições. Tá? E muitos estágios precisam ser cumpridos para se chegar lá. Eu acho tão engraçado, né, que o pessoal, assim, nas redes sociais, às vezes até no X, o pessoal se acha super conhecedor de tudo, mastermind da geopolítica mundial, e aí você vê os argumentos de por que você falar de El Salvador, você falar não é verdade, e aí são todos argumentos simplistas, né? As pessoas pegam pontos específicos e elas querem explicar toda a geopolítica, toda a governança de um país com pontos específicos. Não, gente. Tem muita coisa envolvida. E te digo mais, isso aqui que eu estou falando para vocês ainda é superfície. Porque o que a gente recebe de informação interna é muito limitada. A gente só sabe o que está acontecendo na geopolítica de fato quando acontecem 2 coisas. Né? Quando você tem uma fonte muito boa lá do primeiro escalão interno de um país, tá? Ou quando tem o vazamento de arquivos secretos, de arquivos confidenciais, como acontece de vez em quando. Né? A gente teve um vazamento no início do ano passado falando que esse ano ia ter guerra com a Rússia. Ia ter guerra da Europa com a Rússia. Era de uma inteligência alemã. Não sei se vocês lembram dessa história. Logo, se não me engano, foi logo em janeiro ou fevereiro, foi no início do ano, que teve um vazamento de arquivos da inteligência alemã. Eu postei no meu X, mas é porque está antigo, eu vou até ver se eu recupero, dizendo que iria acontecer algo no meio do ano, que ia levar, desse ano, né, falando do ano seguinte, que iria que poderia levar a uma guerra entre a Europa e a Rússia. E o que a gente está vendo? A gente está vendo que o cenário está escalando nesse sentido. Então, muitas das coisas que vazaram nesse documento da inteligência alemã estão se confirmando até agora. Mas por que a gente sabe disso? Porque teve o vazamento. Você teve a questão lá de um teste, né, foi um vazamento, se eu não me engano, do Pentágono, onde falava de um teste de míssil balístico chinês. Até então, ninguém sabia, pelo menos na superfície, que a China tinha conseguido um teste de míssil balístico bem sucedido. Né? Não era qualquer míssil balístico, né? Era aquele, eu acho que é hipersônico que se fala. Né? Que é muito difícil de se defender de um míssil desse. Né? Ele vai, né? Sobe, entra em órbita e depois ele desce no ponto que ele quer. Só que ele desce numa velocidade tão grande que fica muito difícil você se defender. Então, a gente descobriu nesse vazamento 2 coisas. Que, primeiro, que a China tinha conseguido fazer um teste bem sucedido desse míssil, e segundo, que os Estados Unidos estavam monitorando a China nesse teste. Então, assim, existe uma camada geopolítica muito profunda que só sabe quem está ali naquele meio. O que a gente, como analistas, né, consegue perceber é aquilo que está na superfície, mas aquilo que está na superfície é 1 a 5%, 10% como muito, do jogo real que está sendo jogado principalmente entre as inteligências dos diversos países. Tá? Não é à toa que às vezes você tem um Mossad agindo e aí parece que é do nada. Não, não é do nada. Aquilo ali foi uma preparação de anos. Aquele golpe que o Mossad fez, né, dos pagers, foi uma preparação de anos. Eles conseguiram interceptar o carregamento dos pagers que iam ser enviados. Eles conseguiram adicionar, colocar de volta. Primeiro descobri que eles usavam pagers para comunicação, marca, algo que ninguém mais usa há muitos anos. Né? Pois é, que era exatamente para evitar algo desse tipo. Né? Então, assim, quando a gente fala aqui de uma previsão geopolítica, né, a gente sabe que a coisa não é preto no branco. A gente sabe a complexidade da geopolítica mundial e normalmente quando a gente fala aqui são mais de tendências. É muito difícil prever com exatidão, porque
os próprios agentes, os próprios atores políticos podem mudar de ideia no meio do caminho. Uma coisa eu tenho certeza. Uma coisa que eu apostaria. A não sei que a Rússia faça alguma loucura, mas não tá com cara de que vai fazer. Dificilmente vai acontecer uma guerra antes de junho. Sabe por quê? Alan, sabe por quê? Não. Reunião do Bilderberg. Eles dificilmente tomam uma decisão antes daquela reunião. Você pode perceber, todos os anos tem a reunião do Bilderberg, ali início de junho, geralmente. Logo depois começam várias decisões. Muda o rei de não sei aonde, a família real de não sei o quê, troca não sei o quê. Ele começa a ter várias mudanças assim, em sequência, logo depois da reunião do clube dos Bilderbergs, né? Que é um clube de pessoas, grandes autoridades, diplomatas, pessoas de família real de vários países do mundo, né? Quem quiser ainda tem entender alguma bem o que é o relevância. Clube Bilderberg, produção? Pode ler o livro da Cristina Martín Jiménez, Os Donos do Mundo, uma jornalista espanhola. O livro é muito bom. Traça ali um panorama perfeito do que é o Clube Bilderberg. Muito bom o livro. Pois é. Tem na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Os Donos do Mundo. Vai devagar, livraria. Livrariadolacombe.com.br. Assim. Não, tá aí, ótima dica, porque você pode reparar, é uma coisa que eu reparo todos os anos, depois da reunião do Bilderberg, tem várias mudanças no xadrez